E hoje eu resolvi compartilhar com vocês os micos que eu já paguei aqui na Alemanha. Na minha vida, aqui na Alemanha, há 5 anos morando aqui, eu realmente já paguei muitos e vários, e ainda continuo pagando muitos micos. Mas eu vou contar para vocês alguns micos que tem a ver mesmo com costumes locais, com a cultura, e que provavelmente no Brasil fazer isso seria uma coisa normal, mas que aqui na Alemanha, digamos, é um mico, né, que você acaba pagando por você talvez não saber qual é o costume local ou qual é a prática, enfim, aqui. Então, um dos meus primeiros micos aqui na Alemanha foi que quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei umas 3 semanas ou 2 semanas na casa de uma amiga, certo? Já contei sobre a minha chegada na Alemanha aqui em outros vídeos, depois você pode conferir. Antes de iniciar o programa PEG, ou seja, antes de me instalar com a família com a qual eu ia morar e a família com a qual eu ia cuidar das crianças deles e fazer algumas tarefas na casa, eu resolvi vir mais cedo. Então, um mês antes eu estava aqui na Alemanha e fiquei algumas semanas na casa de uma amiga, tá? E a primeira coisa que eu percebi, indo ao banheiro, ela tinha um lixinho do lado do vaso, só que esse lixinho era bem pequenininho e ele, na verdade, sempre estava quase vazio, só tinha cotonetes, tinha coisas de limpar o rosto, de maquiagem, mas como nas primeiras semanas que eu cheguei na casa dela, eu estava doente, eu ficava o dia inteiro em casa. E eu toda hora ia no banheiro e toda hora eu ia jogando o papelzinho. Então, o que aconteceu aqui virou quase um costume, ela sair de manhã, todo dia, ou a cada 2 dias, ela sair para ir para o trabalho, ou ela chegava do trabalho e ela já ia levar o lixo embora. Às vezes a lixeira nem estava cheia, ela já jogava o lixo embora. E até então eu achava isso, normal, né? Uma vez eu até vi ela falando, nossa, esse lixo já tá cheio de novo. E tipo assim, não caiu a ficha pra mim. Eu pensei assim, poxa, é que ela mora sozinha, não está acostumada a morar com outra pessoa, então com uma segunda pessoa, uma segunda mulher na casa tem muito mais papel higiênico. E do jeito que eu estava doente, eu mesma nem podia levar o lixo para fora, porque eu estava mal, não estava conseguindo andar. Depois de um tempo eu melhorei e fui para casa da família que iria me hospedar. E chegando lá, eu fazia a mesma coisa no banheiro e jogava o papelzinho do lixo. Depois de umas 3 semanas, eu não sei como, eu acho que eu fui levar um menino no banheiro e ele fez as necessidades dele, ajudei ele a se limpar. E quando eu ia jogar o papel dentro do vasinho, ele... que nojo, o que você tá fazendo? Joga no vaso. Aí eu fiquei assim, no vaso? E aí ele pegou, já tomou da minha mão, já tacou dentro do vaso e já deu descarga. Eu fiquei assim... Aí deu um clique em mim, né? Eu fiquei assim, gente... Então aqui joga dentro do vaso. É por isso que nunca tem lixo dentro do vasinho, porque o papel que você usa você tem que jogar dentro do vaso. Então foi meio que assim que eu descobri. E aí nessa mesma semana minha chefe veio conversar comigo, falando que o marido dela saía bem cedo para trabalhar, todos os dias umas 4h30 da manhã, e que uma das tarefas que ele tem em casa é tirar o lixo, né, de todas as partes da casa. E que, desde que eu cheguei, que no banheiro que eu dividia com as crianças, sempre tinha papel. E que ele até mandou ela me perguntar se eu estava doente, se eu estava com um fluxo que não acabava mais, porque ele achou que toda aquela papeleira era de absorventes, que eu estava descartando ali, porque absorvente você não pode jogar no vaso, lógico. Aí eu expliquei pra ela, e ela entendeu, a gente deu risada, tudo, mas assim, foi bem constrangedor. Então esse foi assim um dos meus primeiros micos na Alemanha. Então se você vier para a Alemanha, se você vier para outro país da Europa, você já fica esperto que aqui, eu acho que em quase toda a Europa, o papel higiênico você tem que jogar no vaso. Todo papel higiênico que você usa, você joga no vaso. O que você não joga no vaso é papel toalha, muita gente também não joga algodão, não joga às vezes esses lenços assim para você limpar o seu rosto, para tirar a maquiagem também. Deixa para jogar no vasinho, mas o papel higiênico ele já é específico aqui para se dissolver rapidamente, então você joga dentro do vaso sanitário. Bom, e o meu segundo mico aqui na Alemanha foi... No meu primeiro ano eu morei com a família, né? Então o meu meio de transporte era o U-Bahn. O U-Bahn é tipo um bonde, assim, é tipo um trem que anda
pela rua mesmo e você pega ele. Então eu usava basicamente o U-Bahn e o S-Bahn, que é como o metrô que a gente conhece no Brasil. Então eram esses os meios de transportes que eu mais usava mesmo. Só que aí, depois de um ano, eu me mudei. E para fazer alguns trajetos eu precisava pegar ônibus. Tinha um ponto de ônibus quase que de frente para minha casa. E às vezes eu precisava pegar um ônibus, ia para esse ponto de ônibus. E todas as vezes eu estava lá sozinha para pegar o ônibus. E como eu sempre fiz toda a minha vida para pegar um ônibus, eu dava o sinal. E eu fiz isso assim por muito tempo mesmo. E aí um dia eu fui pegar o ônibus com a minha amiga nesse ponto de ônibus de frente para a nossa casa, porque a gente morava no mesmo prédio, ela lá embaixo e em cima. E então eu peguei e falei com ela, eu sempre conversava em francês, e às vezes tem algumas expressões em francês que eu não tinha muita certeza, que eu tocava as bolas. Então eu falei pra ela, enquanto eu mexia no meu celular, dá o sinal, o ônibus tá vindo. E ela ficou assim, o quê? Aí eu falei assim, dá o sinal, o ônibus tá vindo. Ela falou assim, do que você tá falando? Ela falou assim, não tô entendendo. Então eu achei que aquela expressão que eu tava usando pra falar dar o sinal pro ônibus estava errada em francês. Então eu peguei eu mesma, fui dar o sinal pro ônibus, né? Ela ficou olhando assim pra mim, pra minha mão, e veio e abaixou a minha mão e falou assim, o que você tá fazendo? E tipo, ela começou a rir, mas a rir. E ele entrou no ônibus dando risada e olhou pro motorista, assim, o motorista também tava querendo rir, porque ele era sempre muito sério, mas ele tava meio que querendo rir. E eu não entendi nada. Aí depois, quando ela conseguiu, né, depois de uns 15 minutos parar de dar risada, ela me explicou, a gente não faz isso aqui pra pegar o ônibus. O ônibus sempre vai parar se tiver alguém no ponto de ônibus, tipo, não se faz isso. Assim que eu aprendi que aqui na Alemanha, pelo menos na região de Hessen, onde eu moro, não se dá sinal pelo ônibus. Então, uma vez que você estiver no ponto de ônibus, né, o ônibus ele vai parar para você. Então, é isso, eu não sabia. O ônibus ele só passa direto por um ponto de ônibus se não tiver ninguém no ponto de ônibus, ou se a pessoa mesmo já fizer sinal assim, tipo, não para porque eu não vou entrar, entendeu? O que muita gente não faz, né? Aqui é normal, a pessoa estava sentada lá no ponto, e se aquele ponto passa mais de um ônibus, o motorista vai parar, vai ficar olhando para a cara da pessoa, a pessoa vai ficar olhando para a cara dele, e ele vai fechar a porta e vai embora, entendeu? Então é mais ou menos assim. O meu terceiro mico na Alemanha também é relacionado ao transporte público, tá? Olha, mico em transporte público aqui eu fiz muitos, mas eu vou contar os principais que eu acho que é o que muito brasileiro pode acabar fazendo de errado se vier pra cá. Então, esse terceiro mico é o seguinte, como eu disse, o meu primeiro ano na Alemanha eu pegava muito metrô, pegava muito U-Bahn, que é esse bondinho que passa pelas ruas, que é tipo um trem que passa assim pelas ruas. Aqui, igual no Brasil, o trem e o metrô, ele vai parar em todas as estações. Você não precisa dar sinal nem nada disso. Então, o que aconteceu foi que eu queria descer na estação. Eu era a que estava na frente, sabe, que ia sair primeiro. Estava bem parada de frente para a porta. E aí o metrô parou e eu fiquei na frente da porta do metrô esperando que ele abrisse a porta assim. Toda bonita, parada. E fiquei assim, comecei a me perguntar o que está acontecendo que não abrem a porta. Todo mundo começou a ficar meio assim, sabe, irritado, eu sentia aquela irritação, mas eu não sabia que a irritação era comigo, eu achei que a irritação era porque o metrô não estava abrindo aquela porta. E aí uma mulher que estava atrás de mim começou a falar um monte de coisa, ela ficou muito brava, tipo, ela me empurrou, tinha as portas do metrô, mas na frente da porta tinha tipo um bastão assim, ou um negócio para você segurar. E nesse negócio tinha um botão, e esse botão era para você apertar para aquela porta abrir. Ou seja, para você descer do metrô, para você descer do van, você que tem que apertar o botãozinho para a porta abrir, porque ela não vai abrir assim automaticamente, não vai abrir sozinha, você precisa apertar o botão para que ela abra. E eu não sabia disso. E aquela situação me deixou super constrangida, super nervosa, porque tinha 1 milhão de gente querendo sair do metrô, naquele vagão que eu tava, e eu fiquei lá parada que nem uma tonta,
não sabia o que fazer, não entendi nada, até que veio alguém e me deu um empurrão e falou um monte e apertou o negócio e todo mundo pôde descer, porque do jeito que tava o trem já ia embora, né? Então o que eu fiz? Quando eu peguei o próximo metrô, eu já fiquei de olho nisso, só que assim, os metrôs são um pouco diferentes. Aí eu já fiquei assim, meio que em pânico, né? Porque eu entrei em outro metrô que era um pouco diferente, eu fiquei em pânico porque eu não achava o botão. E aqui varia muito, que nem, por exemplo, em Paris. Às vezes o botão ele tá na porta, às vezes o botão ele é que nem eu falei nessa trave que fica no meio da porta. Às vezes o botão é numa trave de você se segurar, sabe, que fica do lado da porta. Então você tem que meio que tentar se localizar. Por exemplo, para quem já foi para Paris, em Paris tem uns trens super antigos, assim, mais velhos do que a minha avó, que você tem que tipo abrir assim como se fosse uma alavanca assim, pra a porta se abrir. Aquilo é super chato, porque aquele negócio é super antigo e às vezes se você não tá com força suficiente, parece que o negócio trava, às vezes abre um e não abre o outro, e é super chato, porque quando você é a pessoa que fica ali na frente para abrir aquela porta. Mas isso é nos trens de Paris. Nos trens aqui são bem mais modernos, os trens, os metrôs, então você só precisa apertar o botão, só procurar o botão onde ele possa estar localizado. Bom, e o meu último mico, né? É um mico que eu fazia muito quando eu conhecia gente nova. As pessoas me apresentavam, uma amiga e tal. Eu já ia e falava assim, hello, e já ia dando 2 beijinhos. Porque, se eu não me engano, em São Paulo, a gente tem o hábito de dar um beijinho. Só que, como eu andava muito com os meus amigos franceses, e entre eles tinham vários africanos, o hábito é de dar sempre 2 beijinhos. E eu tenho alguns amigos congoleses que, inclusive, eles dão 3 beijinhos. Então, eu fiquei com essa mania, em pouco tempo aqui, de dar 2 beijinhos. Então, eu acho que no Brasil, é só às vezes que a gente dá 2 beijinhos, que a gente fala assim, 2 para casar. E eu sou de São Paulo, em São Paulo a gente geralmente dá um beijinho no rosto, mas algumas pessoas dão 2, eu não sei como que é, nem me lembro mais direito, mas eu sei que hoje eu tenho por hábito, assim, com as pessoas mais íntimas, eu sempre dou 2 beijinhos. O alemão, quando ele já tá íntimo da pessoa, ele dá um beijinho, mas quando você está sendo apresentada para a pessoa, você está conhecendo aquela pessoa naquele momento, seja homem, seja mulher, é um aperto de mão e pronto. E eu, minha filha, saia beijando todo mundo, dava um, e ainda dava mais outro. Eu lembro de 2 velhinhas alemãs que eu fui cumprimentar, e elas ficaram extremamente, assim, desconfortáveis de eu ir lá e dar 2 beijinhos, aquele sorrisão e assim, toda feliz. E elas se sentiram muito desconfortáveis, mas eu vi na cara delas que a expressão mudou. Pelo menos quando eu me inclinei, elas esperavam pelo menos um beijinho. Eu fui lá e dei 2. Então, quando você conhece uma pessoa, um aperto de mão é mais do que o suficiente. O tempo vai mostrar se a relação vai chegar no ponto em que vocês vão se cumprimentar com um beijinho. E os alemães são bem naturais nesse ponto. Uma vez que ele já sentiu que vocês se conhecem, pelo menos um mínimo, gostou de você, então ele já vai se despedir, ou ela vai se despedir com um beijinho no rosto, é quase que uma coisa natural, tá? Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nessa última terça-feira não rolou vídeo aqui no canal, eu peço mil desculpas. Vou continuar fazendo esforços para trazer vídeos toda terça e sexta, às 22 horas para vocês. E peço desculpas por essa semana, que foi assim, tanto tumultuada, ok? A gente se vê nas minhas redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram. Eu fico por aqui, um beijo e tchau!